O Flamengo tinha a vitória nas mãos e deixou escapar por entre os dedos. Além disso, deixou escapar também a oportunidade de abrir uma distância maior na liderança do Brasileirão, tendo em vista que o Palmeiras também tropeçou, só que num jogo muito mais previsível de tropeço, que foi contra o Corinthians fora de casa. Fato é que, além desses pontos perdidos, houve algumas coisas, não é que o Flamengo tenha jogado mal, né? O Flamengo foi superior, merecia a vitória, mas houve algumas coisas que poderiam ter sido melhores, e a gente vai sim abordar todas elas nesse vídeo, falando sobre tática sem tatiquês. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Bora lá. O Flamengo precisou fazer duas mudanças forçadas no seu time, né? O Alexandro e o Jorginho precisaram sair, foram substituídos por Ayrton Lucas e pelo De La Cruz, tá? Fazia sentido as duas trocas. O De La Cruz não teria sido uma aposta minha de começo de jogo, muito por conta da dinâmica com o Saúl, mas essa dinâmica acabou dando certo no aspecto defensivo. O Ayrton Lucas seria sim minha escolha, porque o Grêmio, com essa formação que era o 4-1-4-1, entregava ali, especialmente do seu lado direito, algum espaço, mas o Grêmio fez mudanças drásticas no seu modelo de jogo, né? Ele que normalmente faz um 4-1-4-1 e que estava com vários desfalques, né? Além de ter muita falta de sorte, digamos assim, na sua formação de elenco, perdeu o Vila Sante até o fim da temporada, perdeu o Rodrigo Eli até o fim da temporada, contratou o Balbuena pro lugar do Rodrigo Eli, também já perdeu ele até o fim da temporada. Então o Grêmio, que não é um time nada bom e tá muito mal no Campeonato Brasileiro, foi para tentar bloquear o jogo do Flamengo. Aí eles fizeram algumas mudanças. Então o Alex Santana estava fora por suspensão, o Alisson foi meio que poupado, né? Até porque é o jogador mais ofensivo, e ali ele colocou um centroavante a mais por motivos defensivos, né? Fez um 4-4-2, mudou o seu lado direito, colocando o Dodge ali e não um ponta. O Dodge é um volante, né? Então colocou um volante para jogar pelo lado. O Christian Oliveira, que é um ponta, jogou basicamente como ala, e ele usou dois centroavantes. A ideia era tentar com que esses dois centroavantes tivessem um pouco mais de briga ali, e de tentativa de duelo físico, tentativa de dificultar a vida do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Não conseguiram, né? Mas também tinham função defensiva, e eu vou te explicar tudo isso já já, mas é fato que o time mudou para esse 4-4-2, com o Cuéllar alinhado ao Edenilson e o Dodge jogando como um volante pelo lado, com o Christian baixando muitas vezes numa linha de 5, porque acompanhava o Varela. Então, vamos agora pro campo. No caminho aqui até o campo, dá tempo de eu te dar um presente. Eu tô te falando de um presente mesmo. Quando é presente, não é cobrado, né? Pelo contrário, é dado de coração. E eu vou te dar a jornada Python da Hashtag Treinamentos, que é um evento de 4 dias, que ao longo de 4 aulas constrói 4 projetos completos em Python, para poder te mostrar como que usa o Python para se destacar no mercado de trabalho, ou na própria empresa, ou no teu próprio trabalho como autônomo. Python atualmente é principal linguagem de programação que é mais utilizada e valorizada pelas empresas, e ela pode ser aplicada em absolutamente qualquer área. Então esse evento é gratuito, não tem nenhum pré-requisito. Então se você for padeiro ou CEO de empresa, vai ter utilidade para você, porque todos os projetos vão ser construídos passo a passo, linha a linha, com o código, explicando tudo de forma didática, entregando material para você poder fazer depois para analogia. São projetos de automação de tarefa, de análise de dados, de criação de site e até um projeto de inteligência artificial. Se você quiser aprender e conseguir crescer na tua carreira, a próxima edição vai acontecer entre os dias 15 e 18 de setembro, e qualquer pessoa pode participar, mas para isso precisa garantir a tua vaga no site oficial, clicando no link que está na descrição do vídeo, mirando no QR Code que está na tela, ou clicando também no mesmo link que vai estar também no comentário fixado, tá bom? Então é isso, aproveite, porque isso é um presentaço da Hashtag Treinamentos. Chegando no campo, eu vou te mostrar aqui um pouco mais sobre o que rolou no Maracanã nesse domingo, né? Aqui o Flamengo tentava sair jogando, e a gente tem a proposta do Grêmio muito claramente explícita ali na imagem. Então uma linha de 4 depois da linha dos dois atacantes, os dois atacantes com uma função não exatamente de marcar os zagueiros do Flamengo, que contavam com a ajuda do Ayrton Lucas baixando naquela dinâmica que eu já mostrei para vocês, para tentar gerar espaço para o Samuel Lino. Então
esses dois atacantes estavam ali prioritariamente, na verdade, só para fechar o jogo por dentro do Flamengo, proibindo ali, tentando proibir que os volantes conseguissem jogar. Do lado direito, destaco de novo o Dodge, que é um volante jogando pelo lado, e do lado esquerdo o Christian acompanhando e sendo induzido o tempo inteiro pelo Plata. Na verdade, o Flamengo tentava induzir os dois, tanto o Dodge quanto o Christian, utilizando Plata e Arrascaeta no espaço às costas dele, o que naturalmente empurrava eles para trás e gerava um certo espaço que o Flamengo tentava aproveitar com Ayrton Lucas e com o Léo Ortiz. Com Ayrton Lucas era mais difícil porque o Dodge estava sempre ali e o Samuel Lino é um ponta posicional, então ele ficava ali esperando, então a dinâmica ficava mais previsível, gerava uma dobra e o lado esquerdo do Flamengo gerava dificuldade, mas era importante começar as jogadas por ali, até para você poder inverter e conseguir optar por ter espaço com o Léo Ortiz. Mas diferente desse espaço com o Léo Ortiz, no começo do jogo, o Arrascaeta conseguiu aproveitar um espaço que eu mostrei para vocês que acontecia no pré-jogo, que é o passe em profundidade para os lados do campo, né? Então, para os pontas receberem passe em profundidade, o Grêmio dá bastante espaço para isso, e o Flamengo logo no primeiro minuto conseguiu colocar ali o Samuel Lino, que foi trocar de perna, trocou 2 vezes de perna, mas na segunda acabou se atrapalhando no drible e não conseguiu passar, a bola no rebote ainda foi finalizada e o Pedro não conseguiu chegar nela antes. Mas muitas vezes essa dinâmica de atração ali do Dodge, né, que naturalmente acontecia quando a bola chegava no Ayrton Lucas, que de novo não tinha a mesma função do Varela, porque o Varela trabalhava como um ponta ali, mas tentando chegar lá e não estar lá, e você vai ver nesse lance, essa dinâmica geralmente dava muito espaço ao Léo Ortiz, né, e ele tava fino, né, ele tava fino no aspecto técnico, né, tava conseguindo acertar os lançamentos em profundidade, que é uma das jogadas mais difíceis para um zagueiro acertar quando quem vai receber é o lateral. Por quê? Porque o zagueiro, enxergar o jogo de frente, ele tem um pouco menos noção de profundidade, por exemplo, do que um volante que está no corredor central, está no centro do campo já, e ele vai fazer diagonais. Esse passe é um passe reto que tem que ir na força certa, tá? E para abrir esse espaço, para gerar esse espaço, o trabalho sem bola do Plata era essencial. Então ele vinha atraindo sempre o Christian, e aí o Varela tinha a obrigação de se projetar nas costas do Marlon. E o Ortiz conseguiu acertar 7 passes desse tipo no jogo, tá? Então essa foi a principal conexão do Flamengo entre os passes progressivos, né? Que é esse tipo de passe, né? Na linguagem ali de estatística. É claro que é mais do que isso, um passe progressivo, mas qualquer outro dia eu te explico com mais detalhes. O que você precisa saber é isso no momento. O Grêmio utilizava de novo o Christian quando ele não estava induzido pelo Plata, quando estava em último e defendendo o último terço, né? O Grêmio estava tentando defender mais baixo, o Christian ficava ali baixando numa linha de 5. E aí o Plata tinha o papel de atrair o Christian, mas quando não conseguia atrair o Christian tentava atrair o Marlon, mas o Grêmio ficava ali muito bem fechado, fechando o corredor central, e cabia ao Flamengo tentar trocar de corredor. E foi assim que cerca de 10 minutos de jogo, o Saul Niguez encontrou um baita lançamento pro Ayrton Lucas na sua melhor característica, conseguindo atacar o espaço ali nas costas do Marcos Rocha, e ali quase que vira um golaço, né? Porque ele acertou muito bem o cruzamento e o Noriega tirou ali de cabeça antes que o Pedro conseguisse finalizar, tá? Mas o principal link do jogo, né? A principal vantagem que o Flamengo tinha frente ao Grêmio era a conexão entre Léo Ortiz e Varela. Na verdade, a vantagem era a dinâmica que o Plata fazia sem bola, atraindo geralmente o Christian, a capacidade que o Léo Ortiz tinha de passe, aliada ao espaço que ele tinha, tendo em vista que os atacantes do Grêmio não o marcavam, e o espaço gerado ali nesse 1 contra 1 isolado, né, contra o Marlon, entre Varela e Marlon. Aí você pode falar, pô, a vantagem estava ali, então o Flamengo tinha que ter insistido mais ali. O Flamengo insistiu mais ali, só que a vantagem, digamos, não estava nas melhores mãos, ou nos melhores pés, porque por melhor que seja o Varela, vamos combinar que dos 11 no campo, sem contar com o Rossi, dos 10 no
campo, talvez ele seja quem representa menor risco ofensivo ao Grêmio. Sobre isso a gente vai falar mais. Aqui você nota como a bola tá no pé do Ortiz, ele tem até espaço, mas o Plata e o Varela ainda não estão dando, nenhum dos dois está atacando a profundidade. Como nenhum dos dois está atacando a profundidade, o Ortiz desiste do passe, vai tocar para trás e vai esperar um contexto melhor para encaixar esse passe. A bola volta nele e agora, sim, agora o Plata induziu o Christian e o Varela vai poder se projetar nas costas, se projeta nas costas do Marlon e ali ele fica indeciso se vai de cabeça para escorar o Pedro ou se vai no pé e o Kahneman vai loucamente até a bola, o zagueiro muito aguerrido, se joga de cabeça, pouco se importando se vai ser ferido, se vai morrer, o que vai acontecer com ele, é impressionante, né, como ele é um cara aguerrido assim, você pode criticar o jogo dele, mas ele é um cara aguerrido. Ou seja, mais uma oportunidade que essa vantagem gerou e acabou não conseguindo ser consolidada. Isso foi acontecendo durante todo o jogo, mas especialmente no primeiro tempo, né? Essa bola chegando ao Varela, o Varela não conseguindo, a partir dessa liberdade, né, dessa vantagem, conseguir gerar um enfrentamento e vencer o duelo físico, né, que acabava sendo físico, porque era o encaixe ali do Marlon a ele ou do Christian, e ali o tempo todo as pessoas tentavam encontrá-lo ali na profundidade e acabava que ele não tinha a força, porque não é um lateral de força e profundidade, é um lateral que até é bom de atacar, ele é até técnico, é defensivamente muito bom, é um ótimo lateral Varela, mas ele não é esse lateral de chegada final ali no último terço, não é esse lateral de profundidade, digamos assim. Então, vantagem desperdiçada, tá? E parecia muito claro que o Flamengo tinha um jogador capaz de aproveitar essa vantagem no banco, ou seja, você de repente trocava o Varela pelo Royal no intervalo, e ali o Royal poderia ser esse jogador, porque ele é esse jogador, ele é mais alto, ele conseguiria disputar até de cabeça, por exemplo, naquele lance com o Kahneman, ele conseguiria fazer jogadas ali de profundidade, tendo uma chegada melhor, como teve quando entrou, só que ele só entrou aos 44 do segundo tempo e ainda assim conseguiu uma jogada de profundidade, porque aquele espaço ficou lá por toda a partida, tá? Mas uma outra ideia que o Flamengo teve para esse jogo, e dessa vez bem adequada, com as peças adequadas, foi também nas bolas paradas, tá? O Flamengo claramente começou a cobrar todas as bolas paradas, praticamente todas elas curtas, né? E ali, a partir dessas bolas paradas curtas, a ideia era o quê? Tirar o Léo Pereira de dentro da área e tirar ele dessa zona de disputa para tentar encontrar ele na segunda trave a partir de um cruzamento indireto, né? Ou seja, não do primeiro cruzamento, mas desse cruzamento agora. Nesse lance até o De La Cruz tentou finalizar, né? E depois o Flamengo até teve uma oportunidade a partir de um cruzamento que tinha o Léo Ortiz ainda na área, muito parecido com o que o próprio Léo Pereira fez no gol contra o Mirassol, e ali ele deu a casquinha para trás, o Arrascaeta cruzou e o Pedro perdeu esse gol, não tem muito outra coisa, o Pedro que jogou muito bem de novo, né, no momento com bola, mas perdeu esse gol e o Flamengo acabou não abrindo o placar naquele momento do jogo. A bola parada seria muito importante, poderia ser ainda mais importante num jogo com um adversário muito retrancado. O Grêmio percebeu que o Flamengo tirava o Léo Pereira do bloco e aí tirou o próprio Kahneman do bloco. O Kahneman foi lá pra fora pra procurar ele. E aí o Léo tentou mudar a estratégia, né? Cabecear ali dentro de campo, ele tentou resolver o problema, ir pra primeira trave pra tirar o Kahneman de dentro da área e acabou na falta direta, no escanteio direto, isso não funcionando, mas depois ele próprio, Léo, cruzaria, o Kahneman tava totalmente desorientado ali fora da área e a bola sobraria pro Pedro, que encontrou um recurso, né? Maravilhoso, uma puxeta ali, infelizmente a bola não entrou. E isso foi virando um metagame, o Flamengo foi mudando a sua forma de atacar a partir dos escanteios e depois desse lance começou a colocar o Saul para bloquear o Kahneman e manter a liberdade pro Léo Pereira lá fora. E aí o Léo Pereira lá fora desse bloco ainda não conseguia ser efetivo porque o Flamengo não conseguia acionar ele, mas a vantagem
tava lá e o Flamengo tentava ser perigoso a partir dos cruzamentos diretos e indiretos. Naquele momento o cruzamento não chegou no primeiro momento, mas depois acabou gerando a dinâmica do cruzamento indireto. E o Flamengo teve 2 contra 1 dentro da área, o Ortiz conseguiu cabecear, só que a bola acabou batendo também no único zagueiro do Grêmio que continuava na jogada. Esse é o tipo do gol perdido que não entra no scout, porque era coisa de 1 centímetro para lá ou para cá, para essa bola estar no fundo do barbante, acabou sendo bem bloqueada pelo Noriega, tá? O Ortiz até ficou se lamentando bastante. Depois desse lance, outro escanteio. Aqui a gente nota já um outro elemento do jogo, que é a segunda bola, né? A segunda bola, após o escanteio, é o lance mais perigoso do futebol. É o lance mais perigoso do futebol para o time que está atacando. Ele simplesmente pode entregar um gol se ele perder essa bola aí que cai pro De La Cruz. Eu tô escrevendo um livro junto com o Rafael Rosa, do Entre Linhas, né? Tô até em dívida com ele, meio parado, mas vou voltar. E esse livro tem no seu primeiro capítulo essa abordagem da jogada mais perigosa do futebol. Bola vai sobrar pro De La Cruz, o De La Cruz vai conseguir fazer ali o corte, mas vai errar. Tecnicamente o Grêmio vai ter uma transição, mas ele próprio, De La Cruz, consegue neutralizar. Ótimo, que bom que o Grêmio não conseguiu ganhar o corredor central e nada aconteceu. Depois aconteceu a mesma coisa, parecia replay. Bola com De La Cruz, de novo ele acaba não conseguindo, escorregou, não foi o primeiro escorregão dele no jogo, e aí a jogada ganha o corredor central, mas por muita sorte do Flamengo, o Grêmio erra um passe. Notem que o Grêmio vai ter 5 jogadores ali no ataque, e o Samulino percebe isso, né, pessoal? Os caras meteram 5 aqui na frente, vamos toca aberto ali, porque essa bola tem que chegar em mim que eu vou aproveitar essa vantagem, tá? E aí o Léo Pereira dá o passe, né? Dá o passe pro Samuel Lino, o Samuel Lino encontra campo aberto, vai achar o Arrascaeta, e como o Arrascaeta e o Samuel Lino estão no corredor, o Grêmio tem que agrupar os jogadores dele, que não são tantos que estão nessa jogada, ao corredor. E ali notem que esse círculo que eu pintei, ele mostra um espaço vazio. O Arrascaeta entende que ele precisa ganhar esse espaço, só que conduzindo ele não vai conseguir chegar lá, então ele encontra o pivô, né, para poder se projetar e ganhar aquele espaço. O Pedro devolve para ele e o Arrascaeta vai chapar, coisa linda, com muita consciência, dá um passe pro fundo do barbante, abre o placar a partir de uma dinâmica ali de bola parada que na verdade deu errado, que poderia ser um gol sofrido, e isso foi suficiente pro Grêmio pela primeira vez ceder um contra-ataque pro Flamengo, e o Flamengo acaba conseguindo abrir o placar com esse golaço do Arrascaeta, com ótima participação do Pedro e um cognitivo muito bom do Samuel Lino, que não foi bem no jogo, mas que teve essa capacidade de procurar aquele espaço, encontrar aquele espaço e a partir dele gerar o gol do Flamengo. O Grêmio mudou de postura assim que sofreu o gol e o jogo começou a ficar mais trocado, digamos assim. Com esse jogo mais trocado, quem não estava nada bem no jogo, de repente, e tinha a característica desse tipo de jogo, começou a aparecer. Eu tô falando do Gonçalo Plata. Foi tipo 3 minutos depois do gol, ele começou a aparecer porque começou a ter espaço para conduzir, espaço para se projetar, e o Plata, com o espaço, consegue entregar o seu prime. E aí, assim que ele consegue melhorar e sofrer essa falta, que quase foi gol do De La Cruz, ele sai para a entrada do Luiz Araújo. Luiz Araújo, que curiosamente talvez fosse melhor para o contexto anterior do jogo, né? Então, o Luiz Araújo acabou que ele trocou com o Plata o melhor contexto. Para começar, talvez fosse melhor ter começado com o Luiz, e para entrar, talvez fosse melhor entrar com o Plata nesse momento que tinha um pouco mais de campo aberto e que o Grêmio subia a marcação pela primeira vez no jogo, né? Depois do Grêmio conseguir subir a marcação, adivinha o espaço que começou a aparecer? De novo, né? Que apareceu mais ainda. O espaço nas costas ali do meio de campo do Grêmio. Agora o Christian já não tinha mais a pretensão de acompanhar e de fazer linha de 5, então o Ortiz começou a achar com mais facilidade ainda aquele espaço, e o Varela, na força, na jogada de força, acabava não conseguindo ganhar os duelos do Marlon, só que ainda assim o Emerson Royal continuava não entrando. Eu entendo que é difícil você mexer na sua linha defensiva durante o jogo, especialmente porque a última partida do Royal até
Então não tinha sido nada boa, mas o Flamengo acabou tendo a vantagem tática, planejada brilhantemente pelo seu técnico, mas ele próprio talvez não tenha colocado, certamente não colocou o jogador adequado para aproveitar aquela vantagem, né? Se eu tivesse na coletiva, eu teria feito essa pergunta a ele, e eu tenho certeza que a resposta seria muito boa, né? Porque o Felipe é muito inteligente. Quando a gente olha de novo as bolas paradas, o Flamengo voltou e fez nova mudança sutil. Voltou a utilizar o escanteio mais curto e agora tirou o Ortiz também de dentro da área. Nota como ficou. Só o Arrascaeta ali dentro da área junto com o Luiz Araújo, ou seja, botaram... nem era o Luiz Araújo, tem que ver quem era, se era o Saul, mas deixaram a turma menorzinha dentro da área, pouquíssima gente dentro da área, e tiraram os dois zagueiros de dentro da área. E ali, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, fora da área, começaram a entender que eles tinham espaço para poder se projetar, né? E aí o Léo Pereira se projeta com muita liberdade, ele quando embala consegue pular muito alto e faz uma ótima cabeçada para um milagre do Volpi, e eu senti falta disso aí que eu pintei. O Arrascaeta, a partir da defesa do Volpi, e o Samuel Lino, a partir da defesa do Volpi, eles têm obrigação de abafar como se fosse um perde-pressiona. A dinâmica de rebote, ela é exatamente igual uma dinâmica de perde-pressiona, e na verdade pro rebote você tem que ir ainda mais ávido e sedento, porque a bola não tá na posse de ninguém, e ali você deveria ter fechado para tirar do Volpi essa possibilidade de dar o passe para fora dessa zona da pequena área onde o Flamengo poderia ter feito o segundo gol. Faltou, talvez, uma vontadezinha a mais de ampliar esse placar, né? De qualquer maneira, aquela vontade do Kahneman que se jogou de cara na bola, tomou um chute na boca do estômago, talvez tenha faltado nesse lance. Eu não tô falando que os jogadores estão jogando sem vontade, mas é que talvez aquele aguerrimento para ampliar o marcador não fosse tão grande quanto o aguerrimento para não sofrer o primeiro gol que o Kahneman teve, né? E aí o Flamengo continuava ali com o Grêmio tentando estar mais avançado e começava a ter espaço de contra-ataque, né? E notem como o Christian já não acompanhava mais até o final, até porque no contra-ataque o Varela não estava ali na profundidade. Quando o Varela não estava, quem estava era o Luiz Araújo. E notem como em um passe rápido o Luiz Araújo consegue ficar ali no 1 contra 1. O Varela ultrapassa muito bem e ali dá o passe muito consciente para o Luiz, que podia ter rolado essa bola para o Samuel Lino, que podia ter feito o gol. O Luiz chegou nessa bola meio assim, sem ser o Luiz Araújo que a gente admira tanto, ou seja, sem ser aquele jogador tecnicamente muito bom, mas sem ser um craque, um jogador muito aguerrido, que pega muito bem na bola, mas que vai sempre com tensão máxima pro jogo. Do jeito que ele entrou em campo, ele entrou meio Luiz Araújo, craque de bola, 7 da seleção brasileira, e esse não é ele. O grande brilhantismo no futebol do Luiz é justamente a simplicidade do jogo dele, e ele achei que entrou sem tanta concentração no primeiro toque, entrou para fazer um drible de craque ali, tinha opções além do Samulino, tinha também o Arrascaeta para jogar mais curto, perde a bola e o Flamengo perde a oportunidade de ouro de ampliar o marcador e mais uma jogada ali construída a partir do desespero do Grêmio. O rebote dessa jogada, né, a sequência dessa jogada mostrava já um presságio do que podia acontecer, né? Então, o Flamengo tem uma trinca desde que chegou o Samulino. O Flamengo utiliza um cinturão de contra-ataque utilizando o lateral esquerdo junto com os zagueiros, né? Então, como ele é o lateral mais construtor, fica um pouco mais para tentar liberar espaço para o Samu, ele também acaba ficando quando é uma situação de transição defensiva, né? Defensivamente ele está mais próximo, faz um deslocamento menor. E ali, os jogadores do Grêmio, dado o desgaste do Flamengo, né? O Felipe demorando para fazer trocas e fazendo poucas trocas, o Grêmio começava a ter a bola descoberta também para lançar. E notem como agora um jogador do Grêmio tá entre o Ayrton Lucas e o Léo Pereira, e o Ayrton tem que priorizar a defesa do corredor central, né? Mas enquanto a bola viaja, ele consegue muito bem nesse lance dividir a referência, trocar ali a base dele, defender o lance de cabeça, afinal foi um lançamento, uma inversão, bola viajou muito tempo, ela veio flutuando alto, então deu todo o contexto para ele conseguir dividir bem a referência entre a bola e as pessoas que ele tem que marcar, como disse o Zico
público certa vez, né? O frita peixe olha gato, tem que estar sempre olhando os dois. E ele acabou conseguindo fazer o corte, mas aquilo estava desenhado, né? E seria aquilo que decidiria o jogo, né? Então o Grêmio continuava subindo a sua marcação, dando oportunidade para o Flamengo jogar na profundidade, o Flamengo já muito desgastado, com alguns jogadores muito desgastados e continuando ali com o Varela no campo. Agora dava para entender também, era mais segurar ali defensivamente. E ali o Grêmio consegue, a partir de um lance em que o Flamengo tá com 6 jogadores em volta do Marlon, tem o mérito, né? Embora não tivesse sendo tão apertado por nenhum dos 6, muito por conta do desgaste, o Marlon tem o mérito de conseguir encaixar um ótimo passe na referência, e aí o Carlos Vinícius, entre os Léos, acaba concentrando os dois e o Ayrton fica de novo na mesma dinâmica, né? Na mesma dinâmica de estar entre dois jogadores do Grêmio, precisando priorizar o meio. Para piorar, o que acontece? A bola chega por dentro no Grêmio para dar um passe mais rápido nessa profundidade e nem o Arrascaeta e nem o Samuel Lino estão fisicamente bem o suficiente, já era 37 minutos do segundo tempo, nem o Arrascaeta nem o Samuel Lino estão bem o suficiente para diminuir esse espaço, para loucamente afligir ali quem tá com a bola para que o passe não saia muito bom. Enquanto isso, o Pavon tá atacando as costas do Ayrton Lucas, e o Ayrton Lucas, que não tá mais entre dois exatamente, não tá mais tão apertado, porque acaba que o Samu também fecha o passe por dentro e o Saul também tá voltando, o Ayrton começa a olhar pro lançamento, né? Então notem como eu ampliei ali o Ayrton, ele tá olhando pro pé do lançador, ele tá correto em fazer isso, aqui ele olha de novo, a bola ainda não saiu e ele tá conseguindo andar para trás, porque a bola tá descoberta, ele tá corretamente fazendo o movimento dele e a bola ainda não saiu, ele tá lá olhando pra bola corretamente, enquanto anda para trás corretamente. Aqui a bola já saiu, ele tá olhando ainda, né? A bola já saiu faz algum tempo, ele ainda tá olhando, e você no estádio teve a impressão de que ele voltou trotando, enquanto o Pavon ganhou as costas dele. Ele não voltou trotando, acontece que daqui a pouco, quando ele já viu que a bola já saiu do pé do jogador adversário, ele vai de novo olhar. E é essa quarta olhada que ele dá que faz ele diminuir o ritmo da passada dele e faz com que o Pavon ganhe o espaço às costas dele. E aí entra a instituição milenar da bola bandida. Sim, só a instituição milenar da bola bandida explica que esse lançamento que estava buscando, esse cruzamento que buscava o amigo invisível do Canteiros, tenha acertado a mão do Ayrton Lucas. E aí o juizão, que não precisava marcar esse pênalti, porque não tinha movimento não natural, não tinha ampliação de espaço, ele estava de lado, sem olhar, o cruzamento veio de perto, vinha para fora da área, o juizão, que não precisava marcar esse penal, não marcou, mas aí rolou a outra instituição milenar chamada grito, né? E aí, no grito, ele deu o penal. 3, 4, 5 segundos depois, ele deu o penal no grito ou no assopro? Vamos entender. E aí, o VAR realmente não tinha que chamar para corrigir um lance desse, porque a bola bate na mão, não desvia nele antes, não vem de companheiro, então não tinha braço de apoio, a bola bate na mão, então entra na seara do interpretativo, e não era lance pro VAR chamar, mas também o juiz não precisava nadinha ter dado esse penal, ainda mais no grito. E aí, depois disso, né, aos 44, o Felipe colocou o Royal ainda teve um bom cruzamento, uma boa jogada ali de linha de fundo, e o Flamengo morreu com uma substituição ainda na mão. O Arrasca e o Lino muito desgastados, acabaram concedendo também o lançamento. O Ayrton Lucas teve uma recaída, ele que vinha muito bem há muito tempo, teve uma baita recaída e sofreu com uma jogada que ele normalmente sofre. E dá pra dizer que o Felipe também teve uma recaída de perder ali o timing da substituição, tá bom? Quem não pode ter recaída é você, e aproveite esse curso gratuito da #treinamentos e vai lá fazer de graça a tua qualificação profissional. Valeu!